A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia em João 20. Evangelho de João, capítulo 20, versículo de 1 a 10. Vai sair aqui no telão, na versão NVI que nós vamos ler, diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, ou seja, era de madrugada, Jesus morreu e Maria foi de madrugada ao túmulo. Maria buscou Jesus. Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, não diz o texto, mas é João, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas um discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro. Viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado. Repita comigo: ele estava dobrado, à parte, separado as faixas de linho. Depois do outro discípulo, chegou primeiro ao sepulcro e também entrou e viu e creu. Repita comigo: ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E os discípulos voltaram para casa. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar nessa noite, em nome de Jesus. Pai, eu quero te adorar na beleza da tua santidade. Eu quero, Deus, te louvar por esse mês de julho, Deus, por essa série extraordinária, Deus, pelo dunamis do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa comunidade, sobre a nossa igreja, sobre a nossa família, sobre a nossa mente e sobre o nosso coração. Pai, fala conosco nessa noite, é a nossa oração, no nome de Jesus, amém. Pode sentar e não se distraia com nada, que a mensagem é rápida, mas é poderosa. Não temos muito tempo. Hoje é o último domingo do mês de julho, e esse mês de julho, Deus derramou uma graça sobrenatural sobre esse tema, dunamis, que é o poder de Deus. Hoje é o dia da festa do concerto na IBF. Hoje é noite de concerto. Se você chegou aqui precisando de concerto na sua vida, você chegou no lugar certo. Hoje nós vamos falar sobre o dunamis de Deus, do Espírito da vida, sobre a vida do crente que morreu para o mundo, mas ressuscitou para uma nova vida. Eu posso ouvir um amém? A ressurreição de Jesus transforma tristeza em esperança. O túmulo de Jesus vazio transforma a nossa dúvida em fé. O túmulo de Jesus vazio transforma a nossa vida em uma missão. E eu não sei como é que você chegou aqui. Coloca meu fundo musical aí, mesa de som. Não sei como é que você chegou aqui. Eu não sei quais foram as tristezas que abateram o seu coração nessa semana. Se eu abrisse esse microfone aqui hoje, para vocês todos, certamente nós ouviríamos aqui testemunhos ou compartilhamentos. Se nós fizéssemos uma grande célula aqui, bem grande, um círculo bem grande, e esse microfone passasse a cada pessoa, certamente nós ouviríamos: pastor, essa semana foi muito difícil. Essa semana foi muito difícil. Essa semana não foi fácil. Essa semana eu tive muitos problemas no meu casamento. Eu me decepcionei com meu marido. Eu me decepcionei com a minha filha. Eu passei muitas lutas no trabalho, eu estou desempregado. Eu estou passando necessidades. Vários testemunhos aconteceriam se nós abríssemos esse microfone aqui para você compartilhar. Mas o texto que nós lemos hoje, o Evangelho de João, capítulo 20, apresenta o túmulo vazio, momento glorioso da fé cristã. A ressurreição de Cristo é o alicerce da nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, irmãos,
em vão seria a nossa fé e o evangelho seria uma farsa. O cristianismo seria uma fraude. Por quê? Porque todos os outros líderes religiosos, Buda, Maomé, Confúcio, morreram. E os seus túmulos estão lá com seus restos mortais. Mas o túmulo do Mestre Jesus está vazio. O túmulo de Jesus está vazio, e isso nós baseamos a nossa fé. Porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou e Ele está vivo entre nós. Aos seus amigos católicos que cultuam um Deus morto, o Salmo 73, que fala de um Deus como estátua, que nós vimos aqui na última terça-feira, que tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpam, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, porque é ídolo. O nosso Deus é um Deus que morreu, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele está vivo. Queridos, porque Jesus vive, a nossa esperança é viva. Temos o perdão, temos um futuro. Temos a esperança eterna de que um dia nós nos encontraremos lá na eternidade. E nós não seremos como marido e mulher, como Jesus ensinou. Seremos como irmãos todos, Marcos, Júnior, Felipe, Mateus, Andresa. Cada um de nós seremos irmãos em Cristo e vamos passar a eternidade nos céus, declarando que Tu és santo, 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 santo és Tu, Jesus. Ah, igreja, no texto que Maria Madalena chega, Pedro e João, diante do sepulcro vazio, e essa é a nossa palavra final dessa série. Se eu fosse colocar um tema nesse sermão, seria o dínamos, o poder da ressurreição, a vitória que vence o mundo. A vitória que muda as nossas vidas. Suas orações não teriam sentido se o túmulo não tivesse vazio. As reações de Maria, de Pedro e de João, quando chegam naquele túmulo, encanta a nós, mas também traz uma reflexão profunda. Maria chega lá, e como você viu aqui na encenação dos adolescentes, Maria chega desesperada: cadê o corpo do mestre? Roubaram o corpo do mestre. E aí o anjo aparece, 2 anjos. Maria, por que choras? Maria, você está procurando dentre os mortos aquele que ressuscitou. Maria, sai daqui, vai avisar os teus irmãos, Maria, porque Jesus está vivo, Ele reina, Ele é poderoso, Ele pode transformar nossas vidas. E a primeira reflexão dessa noite, de 5 reflexões, é: o dunamis da ressurreição transforma nossa tristeza em alegria. Ah, queridos, o primeiro e o segundo versículo do texto que nós lemos diz o seguinte: no primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, de madrugada, Maria Madalena foi ao túmulo. Maria quase que não dormiu aquela noite, imagino eu. Ela chega lá no túmulo vazio e a pedra está removida. Pastor, hoje não é nem ceia, você está pregando sobre ressurreição? Irmãos, ceia é todo domingo. Ressurreição é a mensagem da cruz, é a mensagem da salvação. O dunamis de Deus, o poder de Deus remove aquela pedra selada por um selo romano. Jesus ressuscita, Jesus está vivo, e Ele vai, e os discípulos entram naquele túmulo, mas a tristeza do coração de Maria era eminente. E eu não sei se você chegou aqui nessa noite, talvez triste como Maria, decepcionada ou decepcionado. Quem sabe você chegou aqui decepcionado com a igreja de Jesus. Ah, irmãos, quantas pessoas saem de igreja, mudam de igreja. Eu recebi um pastor de manhã aqui, um pastor e a missionária: cadê vocês? Vocês estão fazendo o quê? Não, a gente está saindo da igreja de fulano de tal e estamos vindo para cá. As pessoas estão procurando lugar para se identificar, para se achegarem, para se tornar família, para servirem. As pessoas estão procurando um alento nesse mundo de trevas, de desespero, de angústia, de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico. Nunca vivemos um evangelho tão fluido de crentes tomando medicação para dormir.
pessoas doentes, dependentes químicos dentro da igreja, de medicação. Estamos vivendo uma geração que tem medo, que tem frustrações, que se decepcionam. Estamos vivendo tempos difíceis, como Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3, ele diz: Timóteo, nos últimos dias sobreveremos tempos difíceis, onde os homens serão amantes de si mesmos. Homens egoístas, avarentos, que só se preocupa com você, com o seu eu. É assim ou não que nós estamos vivendo? As pessoas podem se lixar, o que importa sou eu. O que importa é o meu corpo. É meu corpo, minhas regras. É meu evangelho, é minhas regras. Eu sirvo como eu quero, pastor. Tem nada que me fale de obedecer. É essa geração que teve medo, que Maria representa ela nessa noite. Eu não sei como é que você chegou aqui, eu não sei como é que está a sua alma, eu não sei como é que você está abatido. O salmista diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Como foi a sua semana, irmãos? Como é que está a sua vida? Como é que estão os seus pensamentos? Como é que Deus pode lhe ajudar essa semana? Como é que Deus pode agir na sua vida? E todas as vezes que nós chegamos aqui nesse lugar, uma das convicções do meu coração é que existe uma presença sobrenatural nesse lugar. Quando nós chegamos aqui e adoramos e oramos, e a presença de Deus se manifesta nesse lugar, é notório. Na EBF, que mover do Espírito Santo, irmãos, uma semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, à tarde aqui uma unção, nós oramos pelas crianças, oramos pelos pais, e hoje nós encerramos essa EBF, oficialmente, agradecendo aos pais, por ter trazido seus filhos, não para uma colônia de férias, mas para uma programação, que se foi pregado a palavra de Deus a cada dia da semana, para os seus filhos. E quem sabe, uma dessas crianças, daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos, não vai ser um pastor de uma igreja, não vai ser um missionário transcultural, e aceitou Jesus pelo trabalho que nós exercemos aqui essa semana na EBF, que os líderes da igreja botaram peruca, e se fizeram aqui de chamar a atenção. Os pastores da igreja chegaram aqui com pantufa nos pés, com touca na cabeça, para dizer assim: Jesus ama você e tem uma palavra para o seu coração, criança. Irmãos, eu fui alcançado com 7 anos de idade. Um pastor americano que veio aqui no Brasil, lá no Castelo Branco. E esse pastor fez um culto, uma célula, um culto doméstico. Lá eu estava na casa da minha irmã, com 7 anos de idade. E eu entendi a mensagem do Evangelho. E ele perguntou: quem quer nessa noite se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? E eu pedi autorização à minha irmã: eu quero ir. Ela disse: você entendeu a mensagem? Eu disse: claro que eu entendi. Então você pode entregar a sua vida a Jesus. E eu dei um passo para frente. Hoje eu tenho 57 anos de vida. Olha onde é que eu estou, irmãos. Eu cresci uma criança, Deus me poupou de pecados. Meu irmão foi adúltero. Eu estava no mesmo caminho que ele estava, mas eu não me contaminei, porque o Evangelho me protegeu. O Evangelho salva a gente, o Evangelho restaura as nossas vidas. Queridos, como é que você chegou aqui? Eu não sei como é que você chegou aqui, mas uma presença sobrenatural constrange a nossa vida. E o Salmo 16:11 diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias da sua eterna presença. Ah, queridos, Maria Madalena foi de madrugada. Amanhã de madrugada teremos um grupo de pessoas aqui buscando ao Senhor Jesus, aqui no auditório. 1 ano de oração na madrugada, e ela começou a florescer agora.
As pessoas estão entendendo que nós precisamos sair de casa e vir para a igreja. O diabo vai sugerir no seu coração, assim vai sugerir no seu ouvido: irmão, não precisa acordar de madrugada não para orar, porque Jesus ouve toda hora, ouve. Mas quantas vezes você acorda de madrugada em casa para orar, a não ser quando está com insônia? E depois de tentar dormir várias vezes, é que você diz: deixa eu orar, e ora 5 minutos e volta para a cama. Oração da madrugada, irmãos. Jesus acordava cedo, antes do sol nascer, de madrugada, para ir orar, para ficar um tempo a sós com Deus. Eu disse aos pastores essa semana, e algumas sugestões foram: olha, pastor Djalma, é melhor a gente fazer uma live de manhã, vem uma pessoa para cá, faz uma chamadinha, e quem estiver em casa e acordar, ora com a gente. Sério? Eu fui chamado por Deus, trouxe um representante da oração da madrugada aqui, para depois de 1 ano, a gente fazer live de madrugada. Me poupe, irmão. Eu quero deixar um legado para essa igreja. Hoje eu estou pastor dessa igreja, amanhã eu posso não estar. Essa semana eu posso morrer. E vocês vão estar aqui com outro pastor, porque nós somos extremamente substituíveis. Mas eu quero deixar um legado aqui, 25 anos de ministério. Eu quero deixar um legado da oração da madrugada. Eu posso não deixar outro legado nenhum, mas a oração da madrugada a gente vai levantar ela, e a gente vai deixar ela no ponto, e essa igreja vai acordar de manhã, e as nossas vidas vão ser mudadas pela presença de Jesus nesse lugar. Eu posso ouvir um amém? Queridos, Jesus ressuscita. Maria amava Jesus, foi lá ver o corpo do mestre. Maria representa a tristeza e a decepção de muitos cristãos de hoje. A ressurreição de Cristo garante que a morte não é a última palavra. A nossa realização não está num filho. A nossa realização não está num casamento. A nossa realização não está no emprego. A nossa realização não está numa vida bem-sucedida de concurso público. A nossa realização está no Senhor Jesus, que ressuscitou. Ele é a razão maior. O verdadeiro cristão não vive a tristeza da cruz, mas vive a alegria do túmulo vazio. Podemos enfrentar perdas, dores, crises, mas há uma esperança viva em nós. 1 Pedro 1,3 diz: bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, e Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Jesus ressuscitou para nos dar uma esperança eterna e viva. Segunda reflexão, repita comigo: o dunamis de Deus, da ressurreição, transforma dúvida em uma fé inabalável. Aqueles discípulos chegaram ali decepcionados, roubaram o corpo do mestre, mas eles saíram dali com a convicção. Teve um detalhe no texto aqui, versículo 3, volta os seus olhos aí, por favor. Nós corremos ao túmulo para ver. E eu passei à frente de Pedro e cheguei lá. Baixei, olhei. Então Simão Pedro entrou dentro. E o pedaço de pano, versículo 7, que estava enrolando a cabeça de Jesus, estava posto do lado e dobrado. Irmãos, o costume judaico era que quando um judeu saía da mesa e não queria mais comer, ele pegava o pano, o guardanapo, e jogava em cima da mesa, desarrumado. Quando ele voltava à mesa, ele dobrava aquele guardanapo e botava do lado. Jesus deixou uma mensagem dentro do túmulo vazio. Jesus pega o pano que cobria a cabeça dele, que enrolava. Ele tira o pano, dobra e coloca do lado. E quando Pedro chega, diz: ele está vivo. Eita glória a Jesus! Quando Pedro entra e vê o pano dobrado, diz: ele não está aqui não, porque ele ressuscitou. Ele disse que ia ressuscitar. Queridos irmãos, igreja, Pedro entrou
com dúvidas e saiu crendo. Crer, mesmo quando as coisas estão confusas, mesmo quando o cenário é túmulo vazio, é cheiro de morte. Mas Pedro olha para aquilo ali e diz: ele está vivo. Ele está vivo, volta lá. Maria, volta. Avisa aos teus irmãos. E diz que Jesus ressuscitou. A fé que esses discípulos tiveram foram renovada por causa do túmulo vazio e do pano que estava sobre a cabeça de Jesus dobrado ao lado. Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não estamos vendo. Eu não sei como é que está a sua fé, meu irmão. Eu não sei como é que está a sua esperança. Eu não sei como é que está a sua convicção em Deus. Talvez você chegou aqui hoje desesperançado: pastor, não tem mais jeito para mim. A fé não se explica total, mas dá a convicção de que Deus está no controle. Como é que está a sua fé? Como é que está a sua confiança em Deus? Como é que está a sua vida? Como é que estão os seus pensamentos? Como Deus pode ajudar você nessa noite? O verdadeiro cristão não precisa de provas vivas. Jesus disse: feliz é o homem que crê em mim sem precisar tocar nos meus pés e nas minhas mãos, porque ele está vendo, porque ele experimenta isso. Terceiro lugar, repita comigo: o dunamis da ressurreição nos impulsiona a uma vida restaurada. Oh, todos aqueles discípulos foram renovados, irmãos. Eita glória! Foram renovados. Mateus 18:11 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A restauração de vidas do dínamos de Deus refere-se às feridas emocionais curadas e saradas, porque há esperança. Eu não sei quais são as lutas que você está enfrentando, mas eu tenho uma profunda convicção que hoje você vai ser alcançado pelo Evangelho. Hoje você vai ser alcançado pelo dunamis de Deus. Não importa as diversidades, os traumas, as decepções. Deus hoje tem um novo recomeço para você. Restauração envolve um processo de confiança, de andar em Deus, de confiar em Deus. Restauração é um trabalho do Espírito Santo, ele é especialista. Não é o pastor, não é a igreja, não é o ministério, não. É Jesus, é o Espírito Santo, ele sabe como lidar com pessoas. Jesus é o maior reciclador de vidas do universo. Jesus restaura nossas vidas. A Bíblia diz que Jesus é o grande restaurador de brechas. Mateus 11:28 ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele chama para ele a responsabilidade: vem a mim, e eu vou fazer pescadores de homens. Vem a mim, que eu vou mudar a sua vida. Quarto lugar, repita comigo: o dunamis de Deus, o dunamis da ressurreição, nos impulsiona a uma vida de perdão. Jesus chega para os discípulos e eles perguntam: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus diz: olha, quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E lá no meio da oração ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nós estamos devendo, aos nossos devedores. Queridos irmãos, o poder de Deus macro vem no coração pequeno do homem, para transformar ele e deixar um coração regenerado e transformado e perdoador. Eu não sei como é que você chegou aqui, quais as mágoas que você carrega, até de Deus, ou até do pastor, ou até da igreja, ou até de antigos pastores, sei lá, ou da sua mãe, do seu pai. C.S. Lewis, ele diz que é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar, e é verdade. É mais fácil pregar sobre sermão do que pregar sobre perdão do que perdoar. Coisas não nos machucam, pessoas nos machucam. E que diga aos casais, casados,
Tem pessoa que nós convivemos aqui na terra, que nós amamos mais do que a nossa esposa ou o nosso marido, e a gente se machuca tanto, a gente se magoa tanto, e a gente pede tanto perdão, que às 70 vezes 7 fica pouco no dia, a mulher nem acredita que você está arrependido mais. Ah, é brincadeira, isso aí já é brincadeira. Não, irmão. Mas eu não sei como é que você chegou aqui. Eu não sei como é que está o seu coração. Eu não sei. Mas o mestre dos mestres sabe. Jesus conhece você. Mas eu quero dizer que perdão, por que nós temos que perdoar? Porque perdão faz parte do DNA da nova criatura em Cristo. Aqueles que nasceram de novo têm um coração perdoador, vão perdoar. Assim como não existe salvação sem cruz, não existe cristianismo sem perdão. Repita comigo. Assim como não existe salvação sem cruz, não existe cristianismo, relacionamento sem perdão. Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos e machucamos pessoas. E a palavra da graça de Deus é perdão. Perdão é você liberar a vida do outro para prosperar. Perdão é você tirar um peso das suas costas. Colossenses 3, 12, 13 e 14 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai uns aos outros. E uma das portas de mágoas que existe na igreja é o pastor. Pasmem vocês. Em vez do pastor ajuntar, às vezes ele espalha, ele cheio de boa intenção ou não, ele magoa, ele decepciona pessoas. Ser cristão é ter uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração, uma nova vida. Quem não perdoa é porque ainda não pertence à família de Deus. Ah, pastor, eu tenho muita dificuldade de perdoar. Sabe o que é isso? É porque você não teve uma experiência da plenitude de Deus em você. Quando você é cheio da presença, você perdoa. Porque a rejeição do perdão vem da humanidade, da carne, da mágoa. E como Jesus levou toda a nossa dor na cruz, eu transferi aquela dor na cruz, automaticamente eu estou livre para perdoar. Quem está me entendendo diz amém. Mas o negócio é a gente descobrir quem a gente magoou. E eu digo lá na classe do acolhimento, quando as pessoas chegam na igreja: irmão, essa igreja não é perfeita, esse pastor não é perfeito, nós somos uma comunidade falha, cheia de pessoas doentes, cheia de pessoas procurando cura, cheia de pessoas procurando restauração. Quando você se decepcionar com alguém, procure a pessoa e peça perdão. E hoje de manhã eu pedi perdão a Vinícius, porque num dia que eu cheguei aqui meio irado, reclamei do negócio com ele, e quem estava aqui disse: eita, o pastor agora pisou na bola. E Vinícius baixou a cabeça e foi lá para trás. Mas alguém me procurou e disse: pastor, o senhor sabia que Vinícius está magoado com o senhor? Claro que não. Terça-feira passada eu chamei Vinícius aqui e pedi perdão a ele. E a gente se consertou, e a gente se abraçou e disse: pastor, eu te amo. Eu fiquei triste, mas eu perdoei o senhor. E um dia desse eu magoei Sofia e Éder. Cadê eles? Vem cá, Sofia e Éder, por favor. E de uma conversa que nós tivemos, eu disse: Sofia, eu não sabia que eu tinha magoado vocês dois. Eu quero pedir perdão a Éder. Quero pedir perdão a você. E nessa noite, eu quero pisar na cabeça do diabo. Eu quero dizer que, como eu disse ali no secreto, agora eu estou dizendo em público para o mundo todo ouvir, que o pastor falha, o pastor erra. Pode subir aqui. Mas que existe possibilidade de consertos, existe possibilidade de pedir perdão.
E eu disse: Sofia, muito obrigado pela coragem de chegar aqui e dizer: pastor, o senhor me magoou, pastor, eu não piso mais nessa igreja. Está vendo, Sofia? Eu disse a você: igreja grande, o pastor não tem tempo de cuidar da gente. É o que o diabo sugere. E eu disse: Éder, por favor, me perdoa. Eu te amo. E eu estava indo por um caminho pensando que estava abafando, e realmente eu estava abafando a vida de vocês. E naquela tardezinha, início de noite, nós nos abraçamos, e a presença de Deus foi com tanta intensidade nesse gabinete que nós não aguentávamos de chorar e de nos consertarmos uns com os outros. E eu quero aqui pisar na cabeça do diabo e dizer assim: eu amo vocês dois, e vocês são amados e bem-vindos nessa comunidade. Amém. Deus te abençoe. Pode sentar. Queridos irmãos, o evangelho só é evangelho se tiver prática. O evangelho só é evangelho se você morrer, se você se humilhar. Se o evangelho está confortável para você, tem alguma coisa errada. Se o evangelho está confortável para você, tem alguma coisa errada. Precisamos, hoje à noite, depois dessa palavra, consertar o nosso coração. Quem sabe você está ferido e magoado há tantos anos. Eu pregando uma vez sobre perdão lá na evangélica, pastor Munguba, num acampamento lá em Gravatar. No final da mensagem, pastor Munguba estava lá atrás sentado, uma irmã se levantou no meio do acampamento e disse: pastor Djalma, por favor, eu preciso pedir perdão ao pastor Tomás. Faz 18 anos que eu guardo uma mágoa dele. Porque no momento mais difícil da minha vida, ele não foi lá na minha casa. E ela levantou, o pastor Munguba veio, eles dois se abraçaram, pediram perdão e as feridas foram curadas. Quando nós nos expomos, quando nós somos vulneráveis, quando nós expomos a nossa vulnerabilidade, o evangelho se concretiza em nós. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor te perdoou, perdoa também. Quem não perdoa, não pode nem orar. Jesus diz, na parábola do credor incompassivo, que ele chorou, e o Senhor perdoou ele uma dívida de 10.000 talentos. Quando ele sai, ele encontra alguém que deve 100 denários, e ele pega no pescoço do cabo e diz assim: você vai me pagar. O rei fica sabendo disso, volta para cá, que você não foi capaz de perdoar. Eu perdoei uma dívida maior sua, e você não consegue perdoar o outro. Volta para a cadeia, volta para a prisão. Quem não perdoa não pode orar. Marcos 11, 25, quando estiveres orando, tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Quem não perdoa não pode orar em família, marido e mulher. 1 Pedro 3,7 diz: maridos, vós igualmente vivei em comum acordo com discernimento, tendo a consideração para com a vossa mulher, como uma parte mais frágil, e tratai-a dignamente, porque juntamente com os herdeiros da graça de Cristo, para que não se interrompam as vossas orações. Brigou com a esposa, não dá nem para se ajoelhar para orar, porque Deus não escuta mais. Tem que voltar lá, se humilhar, pedir perdão a ela ou a ele. Vai começar o curso Aliança, o melhor curso para casais que já existiu em toda a face da terra até agora, da UDF. Vamos ter uma turma de casais e uma turma de noivos. Natan e Paola e eu e Denise vamos estar ministrando. Se você quer, se matricule urgente, já começa domingo de manhã. Quem é noivo, procura Natan e Paola urgente, porque Deus quer tratar seu casamento. Porque se você entra no casamento cheio de si, seu casamento não dura um mês, irmão, vivendo junto um dentro do outro.
se você não morrer, se você não converter o coração a ela e ela ao seu. Que não perdoa não pode adorar. Jesus disse em João, em Mateus 5:23, se pois ao entrares ao altar a tua oferta, e ali lembrares que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a oferta, e vai primeiro e reconcilia-te primeiro com teu irmão. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Essa é a mais dura verdade em Mateus 6,12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Palavras do Senhor Jesus. Se fôssemos católicos, todo mundo dizia amém. Quem não perdoa, adoece. Tiago diz, 5,16, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Está chegando uma imersão aí, irmão. Para o mês 30, 31 e 1º, eu acho, 29, 30 e 31, vai ter o nosso 12ª imersão. É o tratamento de Deus dessa comunidade. É onde Deus leva a gente lá de graça, 3 dias. Para você mergulhar na presença, na graça, ser curado e ser restaurado. E dessa vez a gente vai permitir que você leve uma pessoa da sua família ou não crente, alguém, para a gente quer que o imersão seja uma área de alcance das pessoas. Por fim, repita comigo, em último lugar, o dunamis da ressurreição, mais forte, igreja, o dunamis da ressurreição nos impulsiona a cumprir a missão. Porque até então não havia recebido, que as escrituras diziam, percebido que Jesus voltaria a viver. E foram todos para casa com uma missão no coração. Um grupo de adolescentes testemunhou aqui na última terça-feira, de que depois de um culto da manhã aqui, depois do almoço, eles saíram e disseram assim, vamos evangelizar? Aí entraram na casa de uma mulher, começaram a falar do amor de Deus para ela, e pegaram o violão e começaram a cantar, e aquela mulher entregou a vida a Jesus, irmão. Onde é que esses adolescentes estão aprendendo isso, que você não aprendeu isso ainda, e nunca teve coragem de fazer isso? Ah, vamos fazer como a gente fez no projeto, bora. Por isso que Jesus escolheu discípulos, jovens, ousados, corajosos. Por isso que os velhos terão sonhos, e os jovens, queridos, nós estamos num grande projeto missionário na IBF. Tem uma sala de oração aqui, 24 horas, um relógio de oração, 24 horas. Tem gente orando de hora em hora nessa igreja há mais de 8 anos. Tem uma sala aqui atrás, que é a sala da oração da madrugada, todo dia de 5 horas da manhã até as 6, tem gente aqui cultuando a Jesus. Você não veio ainda, está perdendo. Se quiser vir na sexta-feira é o meu dia. A nossa meta é colocar 50 pessoas a cada dia da semana aqui atrás. 50 orando. Cabe 64. E eu disse, irmã, nossa meta é 50. Uma irmã que tem mais fé do que eu disse, pastor, vai ficar pequeno isso aqui, tem que ser lá dentro da igreja. E eu, sério, irmã? Ainda bem, tem gente que crê mais do que eu. Queridos, 1 ano de oração na madrugada, você não pisou aqui ainda. Uma vez na semana você não consegue acordar de madrugada para vir orar. Ah, pastor, eu vou fazer um propósito. Eita, essa é a pior parte do evangelho. O interesse mesquinho e egoísta dos crentes, de dizer assim, vou acordar de madrugada, fazer um propósito, é quase uma missa, é quase uma procissão, é quase um terço. Fazer um propósito, eu venho um mês todinho para Deus me dar uma bênção. Aí quando dá, tchau. Que isso, irmão? Não, pastor, eu estou vindo um propósito aqui, porque toda semana eu estou vindo para alcançar a minha bênção. Eu não digo nada. Eu digo aqui. Não é assim que lida com Deus, irmãos. Deus vê o coração. Deus vê a intenção do seu coração.
Você só se aproxima dele com interesse no propósito, na bênção. Quando ele disse, entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto, adora em secreto, ora ao teu pai em secreto, e em secreto ele vai te recompensar. Estamos encerrando. E eu quero dizer a você, essa semana eu fui na célula de Júnior e de Raquel. Fui muito abençoado. Quando eu cheguei naquela célula que aquele louvor estava tocando, eu disse, Deus, a mesma unção que Pati estava aqui adorando, é a mesma unção que está lá naquela célula Tetelestai. Que palavra gostosa, que a célula acolhedora. Hoje nós temos um anfitrião dessa célula aqui, um casal querido, que abre a sua casa para que a presença de Deus invada aquele ambiente. Onde você está, IBF? Onde você está trabalhando todas as noites? Dormindo todas as noites, quartas, quintas e sextas. Tem um exército reunido nas casas. Você sabe fazer isso, mas você está acomodado. Como Maria. Já passou a minha época. Queridos, hoje é noite de concerto, é noite de restauração, é noite de proclamação da missão, é noite de concerto da alma. E eu quero concluir dizendo que você entrou aqui de uma maneira, mas vai sair de outra completamente diferente. Aqui nesse lugar que você vai se ajoelhar hoje, quando nós começarmos a cantar essa música, e Deus vai fazer um milagre na sua vida aqui. Quantos creem nisso? Eu creio que uma oração muda a sua vida, uma atitude muda a sua vida, a partir de um momento que Deus dá uma palavra. Que a ressurreição produza em você um verdadeiro cristianismo, uma esperança viva, mesmo em tempos sombrios, uma fé inabalável, mesmo quando tudo parece confuso no túmulo, uma vida transformada e restaurada que Ele vai fazer hoje em você, um compromisso da missão. Nós estamos em missão e a ressurreição, o túmulo vazio é o selo que valida os nossos corações para a eternidade. Você viu? Pedro entrou no túmulo, viu? Ele está vivo. Você entrou aqui e você viu que Jesus está vivo e habita nessas paredes, mesmo sem ter imagem nenhuma de escultura. Porque a imagem aqui é a presença do Espírito. Eu quero saber se hoje você está disposto a ser quebrado, a perdoar, a liberar perdão, a pedir que Deus cure a sua alma, para que você possa crescer, florescer, frutificar bênçãos na sua casa, na sua vida e na sua família.